Olá pessoal, Tânia Alves com vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos ver o que é uma análise técnica e quais são os tipos de gráficos. Gráficos de linhas, gráfico de barras, gráfico de candles e o gráfico de Henkel. Então, pessoal, nós vamos ver o que é uma apresentação gráfica das cotações. A análise técnica, ela estuda o mercado da Bolsa de Valores em sua dinâmica por meio de sinais. Esses sinais são vistos por meio de um gráfico. Veja só, nós temos aqui um gráfico onde nós percebemos que esse ativo teve tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta e tendência de baixa. Então, todos esses sinais que o gráfico nos traz servem para ver como eu vou fazer minhas operações no mercado na Bolsa de Valores. Os traders utilizam essa ferramenta para investir melhor e aumentar suas chances de lucros. Ela também é chamada de análise gráfica. Então, nós temos a análise técnica, análise gráfica e análise fundamentalista. Na análise gráfica, nós vemos só a leitura gráfica em sua essência. Na análise técnica, nós vemos a leitura gráfica com indicadores. E a análise fundamentalista, nós vemos a saúde de uma empresa para tomar atitude em uma operação de compra ou venda. Vamos voltar aqui à análise gráfica. Essa análise é uma das mais conhecidas ferramentas permitindo o investidor maximizar os seus lucros e diminuir os seus riscos, a partir do movimento de preços mostrados em um gráfico por meio da sua volatilidade. O que é uma volatilidade? É a movimentação do ativo no gráfico. Sem um sentimento de achismo, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, sem vinculação dependente de interpretação de notícias, e sim ressaltando o comportamento verdadeiro do mercado. Então, pessoal, não importa se você pretende lucrar com operações de day trading ou swing trading, a análise técnica é um conhecimento fundamental para torná-lo um operador mais consciente de suas possibilidades e também mais seguro e sensato em suas atitudes. Gente, o gráfico traz informações importantíssimas. Eles são as ferramentas mais simples que permitem aos profissionais do mercado financeiro verificar um panorama mais amplo, melhor, ilustrando detalhadamente tudo o que está acontecendo naquele ativo. Então, pessoal, na leitura gráfica nós temos ondas altistas e ondas baixistas. Vamos ver o que são as ondas altistas. Veja nesse exemplo que eu tenho formação de topos. Quando eu tenho topos, uns mais altos que o outro, eu chamo de topos ascendentes. Se eu tenho topos ascendentes, eu vejo que essas ondas aqui são altistas, assim como seus fundos. Veja só. Nas ondas altistas, eu tenho topos ascendentes, ou seja, um está sendo formado mais alto que o outro, assim como seus fundos. Aqui é um fundo, aqui é outro fundo, aqui é outro fundo. Se eu tenho topos e fundos ascendentes, eu digo que as ondas são altistas. E eu vou ter ondas baixistas se eu estiver formando topos e fundos descendentes. Veja que esse topo é mais alto que esse, que é mais alto que esse. Eu estou formando aqui uma linha de baixa. Se eu estou formando uma linha de baixa, eu estou com ondas baixistas, topos e fundos descendentes. Em um gráfico, nós temos valores numéricos, tá? Os gráficos são uma tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, para facilitar a compreensão de todas essas informações. Os gráficos mais trabalhados no mercado financeiro são o gráfico de linhas,
o gráfico de barras, o gráfico de velas, que são chamadas também de candles, e o gráfico de Renko. Vamos entender agora o que são os gráficos de linhas. Para construir esse tipo de gráfico, é preciso ter em mente que ele será constituído por dois eixos, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O primeiro, o eixo horizontal, corresponde ao valor das frequências. Essas frequências podem ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, 1 hora, semana, mês, tá? E o segundo, o vertical, ele representa os valores da variável, a precificação de um ativo. Depois de marcar com pontos a união dos eixos X e Y e ligá-los um ao outro, o seu diagrama, o gráfico de linhas, estará pronto. Veja aqui um exemplo. Eu tenho aqui o exemplo de um ativo que está na sua frequência diária. Nós temos 4 de abril, 5 de abril, 10, 11, 12, 15, 17. E aqui do lado, no eixo Y, a precificação do ativo. Eu tenho R$100, R$200, R$300. Veja só como se faz a leitura desse gráfico. No dia 5 de abril, por exemplo, a cotação, a precificação desse ativo estava em 0. No dia 4 de abril, estava aproximadamente R$440. Mais ou menos no dia 11 de abril, R$100. No dia 12 de abril, R$300. É essa a leitura que a gente faz em um gráfico. Veja aqui o exemplo desse gráfico. Eu tenho aqui a frequência também diária e uma outra precificação. No dia 12 de abril, o valor desse ativo estava em R$200. No dia 17 de abril, mais ou menos R$10. É assim que se faz a leitura no gráfico de linhas. Veja o exemplo aqui de um ativo no gráfico de linhas. Nós temos o WDO, o mini dólar, no mês J do ano de 2019, no gráfico de um dia. Veja que nesse dia, a leitura desse gráfico, nesse horário aqui, no dia 1º de março, estava custando R$3.827,19. Vamos entender agora um pouquinho do gráfico de barras. Esse aqui é o gráfico de barras e ele é a evolução considerável de um gráfico de linha e ele fornece muito mais informações ao investidor. Ele não apenas liga os preços de fechamento de uma ação, mas ele informa também como foi o movimento de uma ação num determinado dia ou período de tempo. Se um gráfico de linha liga os preços de fechamento de uma ação, o gráfico de barras ele fornece os preços de abertura, fechamento, a máxima negociada e a mínima negociada em cada período de tempo daquele pregão. Veja só o exemplo de uma barra. Supondo que essa barra tenha começado a movimentação de negociação aqui, tá? A primeira negociação desse período aqui eu chamo de abertura. O ativo vem sendo negociado nesse período de tempo e a última operação feita eu chamo de fechamento. Então eu tenho o máximo, o mínimo, a abertura e o fechamento em cada barra. E cada barra representa um tempo gráfico que eu escolhi. Veja só no gráfico de barras como a gente faz a sua interpretação. Podem observar que nós temos aqui cores diferenciadas e eu vou customizar o meu gráfico conforme eu queira. Eu coloquei aqui, se o gráfico está em tendência de alta, as barras estão verdes. Se ele está em tendência de baixa, eu coloquei as barras vermelhas. Quanto maior a barra aparece, significa que mais volátil foi o preço desse ativo aqui no período representado. Vamos entender agora um pouquinho do gráfico de velas, que são chamados também gráfico de candlesticks, de candles. Cada barrinha dessa aqui é chamada de candle, ou seja, é uma vela.
E cada vela, cada barra dessa aqui, representa um período de tempo. Ele pode representar 1 minuto, 1 hora, 1 dia. É por meio dele que se consegue visualizar a abertura, o fechamento, a oscilação máxima e a oscilação mínima desse ativo nesse tempo gráfico. Ele foi criado no Japão no século XVIII pelo japonês Munehisa, com o objetivo de analisar os preços de contratos futuros de arroz. O gráfico de candles é um dos gráficos mais usados, assim como o gráfico de barras. Ele também utiliza os preços de fechamento, de abertura, máximo e o mínimo daquele ativo naquele período. Eu também vou representar os meus candles por cores. Nós vamos representar com a cor verde quando o ativo estiver em tendência de alta e na cor vermelha quando estiver em baixa. Nós temos também aqui a abertura e o fechamento. Nós dizemos que aqui é o corpo do candle e esses pavis aqui são chamados de sombra. Então, eu tenho aqui um candle de alta e um candle de baixa. Nós podemos também interpretar o candle branco como de alta e o candle escuro, preto, como candle de baixa. Alguns traders utilizam as cores verde e vermelho, outros branco e preto. Aí fica a gosto de cada trader a customização do seu gráfico. Veja aqui o exemplo de um gráfico de candles. Eu aqui coloquei no meu gráfico as barras verdes, os candles verdes quando estiver em tendência de alta e vermelho quando estiver em tendência de baixa. Mais um exemplo aqui, eu tenho aqui nesse gráfico aqui, um gráfico de 15 minutos, do dia 17 de abril, a precificação do mini dólar. E eu tenho um candle que está representando nesse momento a baixa desse ativo. Cada candle em um gráfico representa um determinado período, 1 minuto, 1 hora, 1 dia. Por meio dele, consegue-se visualizar o preço de abertura, de fechamento, a oscilação máxima e a oscilação mínima daquele ativo naquele período. Veja aqui que eu estou comparando o gráfico de barras e o gráfico de velas. Qual a diferença dos dois gráficos? É o mesmo gráfico, na sua frequência e na sua precificação, só muda o formato do desenho. Eu tenho aqui o preço de abertura e fechamento, eu tenho aqui a vela no gráfico de velas. Então, aqui o corpo é diferente, mas os dois estão fazendo a mesma leitura. Então, vocês estão perguntando, mas um candle corresponde a qual período? A escolha da periodicidade gráfica é feita por cada trader, por cada investidor, quando define a configuração que mais encaixa em seu perfil que quer acompanhar o mercado. Eu posso ser um day trader e fazer operações em 1 minuto, em 2 minutos, e eu posso ser um swing trader e fazer operações semanais. Então, nesse caso, eu seria um swing trader. Depende da operação que você esteja fazendo. Você escolhe o seu tempo gráfico, ok? No gráfico diário, por exemplo, cada candle representa um dia de negociação. Cada candle no gráfico diário informará o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima daquele dia. No gráfico semanal, cada candle representa uma semana de negociação. Cada candle no gráfico semanal informará o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima daquela semana. Quais são os períodos utilizados no pregão? Durante o pregão, nós utilizamos mais o gráfico de 60 minutos, ou seja,
cada candle representa um intervalo de 60 minutos em uma negociação. Se for um candle num gráfico de 30 minutos, cada candle representa 30 minutos. De 15 minutos, cada candle representa 15 minutos de negociação. No gráfico de 5 minutos, cada candle representa 5 minutos de negociação e cada candle no gráfico de 1 minuto representa 1 minuto de negociação. Veja só que eu tenho aqui um gráfico de velas e cada barrinha dessa aqui, cada vela, é 1 minuto de negociação nesse gráfico, que o tempo é de 1 minuto. Veja aqui um outro gráfico, que é um gráfico do mini índice de 15 minutos, ou seja, cada barra dessa aqui é a negociação de 15 minutos. A maioria dos operadores usa o gráfico de candlestick, que representa o que ocorreu com o preço em uma ação durante um determinado período de tempo. E cada candle representa tempo, que pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, 60, uma semana, um mês ou até um ano. Poucos traders utilizam o gráfico de Renko no mercado. Esse aqui é o gráfico de Renko, que nós chamamos de cada barrinha dessa aqui de box. Então, o gráfico de Renko é formado por boxes. Esses boxes aqui são parecidos com os candles, mas não são candles. Cada box é feito pela variação dos preços. Nós podemos ter mais de um box com o mesmo intervalo, o que é impossível no gráfico de candles, pois eles são formados por tempo e os boxes são atemporais. Vamos entender aqui o gráfico de Renko e como são formados os boxes, tá? Um gráfico de Renko, ele é formado por boxes. Eles são parecidos com os candles, mas eles não são candles. Cada box é feito pela variação dos preços. Nós podemos ter mais de um box em um mesmo intervalo, o que é impossível no gráfico de candles, pois esses são formados por tempo e os boxes são atemporais. Imagine que o mercado permaneça lateral, independentemente do time frame, intradiário ou diário. A visão por candles fica muito mais complexa. No gráfico de candles, se o preço praticamente não variar ao longo de 5 minutos, por exemplo, e você estiver em um gráfico de 1 minuto, você terá 5 candles um do lado do outro. Já no Renko, você terá apenas um box. Assim, nós conseguimos trabalhar com um gráfico bem mais limpo e bem mais simples, o que facilita bastante na hora de encontrar as linhas de tendência de baixa ou de alta no mercado financeiro. Pessoal, muito obrigada por assistir essa aula. Se inscreva aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e faça o seu cadastro no nosso site para receber mais conteúdo, ok? São milhares de horas de estudo e prática no mercado financeiro para compartilhar com você. Eu espero te ver mais vezes. E deixe o seu comentário aqui embaixo, escreva quais assuntos que vocês gostariam que a gente compartilhasse com você. Vamos ter o maior prazer de gravar videoaulas como essa para tirar todas as suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo com um amigo que também possa se interessar pelo assunto. Acredite, nós temos interesse no seu sucesso. Venha para a Advice e simplesmente brilhe.